Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá. Estamos no terceiro capítulo da obra Há muitas moradas na casa de meu Pai e vamos nos concentrar agora sobre o item Instruções dos Espíritos. A primeira das instruções colocada por Allan Kardec nesse capítulo. Tem o título Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Segundo o codificador, é apresentado aqui um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Portanto, nós temos aqui um alto grau de importância nessa comunicação, que é uma instrução profundamente informativa, apresentando para nós a qualificação dos mundos que são as diversas moradas na casa do Pai Celestial, que é o universo. Esse item está subdividido em 5 tópicos, ou em 5 subitens, se assim o quisermos, numerados de 8 a 12, deixando o texto de Allan Kardec bem claro, bem fácil de ser entendido por todos nós. Bem, como sempre, na tradução de Guilom Ribeiro, disponível na descrição do nosso vídeo. Eu digo o texto de Allan Kardec de 8 a 12 porque justamente não se trata do texto de um só espírito, mas de um resumo feito pelo codificador e apresentado para nós com essa característica profundamente informativa sobre a qualificação dos mundos. No entanto, poderemos encontrar lá no finalzinho do texto, se assim o quisermos, pelo menos um certo aspecto do lado prático que toda instrução deve ter. Se quisermos explorar um pouquinho a ideia de continuidade, lembraremos que no item anterior vimos a causa das misérias humanas e a destinação do planeta Terra. Portanto, tivemos uma certa identidade do planeta Terra, uma certa localização dele na criação, exposta ou informada para cada um de nós. Agora, nós continuaremos explorando essa ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo continua explorando a ideia de que a Terra não é um planeta único, não é só ela habitada, mas que ela representa um certo ponto da criação, uma certa localidade com suas características, e existem outras muito diferentes, inferiores, iguais ou até superiores. Então a ideia de continuidade é justamente essa: continuarmos aprendendo sobre as diversas moradas, tendo, claro, obviamente, o nosso planeta Terra como ponto de comparação, pois é ele que nós conhecemos mais profundamente. Então vamos ao subitem 8. No primeiro parágrafo desse subitem, que é composto por 3 parágrafos na nossa tradução, Allan Kardec nos diz que a qualificação dos mundos não é absoluta, mas relativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo pode ser considerado superior ou inferior, dependendo de outro mundo com o qual ele é comparado. Assim, o planeta Terra, se comparado aos mundos primitivos, é superior a eles. Mas se comparado aos mundos felizes ou de regeneração, ou mesmo aos celestiais, é considerado mundo inferior a estes. Bem, nós temos ainda uma outra nuance dessa informação de que essa qualificação não é absoluta, mas relativa. Pois nós podemos ter um outro mundo de provas e expiações, assim como o planeta Terra, que pode ser considerado ou qualificado como sendo de provas e expiações, mas estando um pouquinho mais, tendo um pouquinho mais de progresso do que a Terra ou um pouquinho menos. Então os graus de qualificação são assim infinitos, por isso também essa qualificação não é absoluta, mas é relativa. No segundo parágrafo nós temos a Terra como ponto de comparação, sendo apresentada como ponto de comparação, como já o dissemos, e para que a gente entenda que, por exemplo, em mundos inferiores, os habitantes desses mundos inferiores têm mais ou menos as mesmas características dos selvagens do planeta Terra ou dos bárbaros do planeta Terra. É assim a vida em mundos inferiores. Apresenta algumas características desses mundos?
seus habitantes não têm beleza física, corpórea, são movidos pelo instinto e sem noção da justiça ou injustiça, de benevolência, etc. Duas outras informações complementam de forma muito importante o parágrafo. Embora esse seja o modo de vida nos mundos primitivos, Deus não desamparou essas criaturas, não desamparou esses seus filhos. Eles têm uma certa intuição do Criador que vai levá-los ao progresso, ao crescimento deles, de acordo com a sua marcha. E uma outra informação muito importante é que esses seres não são degredados, eles não são criminosos que caíram e foram condenados a essa situação. Não, não é essa a comparação que deve ser feita. A comparação desses filhos é com crianças. Eles estão em processo de crescimento, em processo de progresso. Estão ainda na juventude do espírito e essa juventude passa pelos mundos inferiores para aprendizados necessários. Dentro dessa apresentação nós temos aqui uma sutileza que a gente deve guardar na memória quando lê esses itens do capítulo 3 nas instruções dos espíritos. Na verdade, são os habitantes que classificam os mundos nos quais vivem. Se nós temos uma grande maioria de habitantes num mundo, habitantes com essas características primitivas, o mundo é primitivo. Se aqui na Terra nosso planeta é de provas e expiações, é porque a grande parte ou a maior parte dos seus habitantes está em situação de passar por provas ou expiações. Bem, o terceiro e último parágrafo deste item 8, subitem 8, diz que são muitos degraus entre o mundo primitivo e o espírito puro. Entre os planetas mais avançados. Ou entre o homem, o espírito primitivo, e os espíritos puros, melhor dizendo. Então nós temos aqui a introdução da ideia da qualificação dos mundos e de seus habitantes. Uma apresentação rápida para o nosso entendimento. O subitem 9 tem 2 parágrafos. Depois de ter sido apresentada, então, essa ideia da diferença de graus entre os mundos, no primeiro parágrafo do subitem 9, nós teremos já a ideia de um mundo superior. Ele diz que as condições da vida moral e material são bem diferentes da vida terrena. E começa a fazer uma apresentação das características materiais de um mundo superior, neste primeiro parágrafo. Por exemplo, ele nos dirá que a forma dos seus habitantes é sempre a forma humana, só que ela é mais embelezada, mais aperfeiçoada e mais purificada. Diz que o corpo não é material como o terrestre e, portanto, não tem as suas necessidades, doenças ou deteriorações. Os sentidos, portanto, dos seus habitantes são mais apurados e eles percebem coisas, justamente por causa desses sentidos mais apurados, que os habitantes aqui da Terra não conseguem perceber. Diz também que a locomoção nesses mundos é rápida e fácil. Os seres deslizam pela superfície com o único esforço sendo o esforço da sua própria vontade. Eles querem se locomover e se locomovem. A forma corpórea que esses espíritos apresentam é a de vidas passadas, porém envolta em luz divina. Então, nesse primeiro parágrafo é muito simples, nos dá a introdução da ideia de mundos superiores à Terra e apresenta essas características materiais desses mundos superiores. No segundo parágrafo, nós temos como é o transcorrer da vida nesses mundos, dizendo que a infância é muito curta ou quase nula, quase inexistente. Quase não há infância, passa muito depressa. A vida é muito mais longa do que a vida aqui na Terra. E que a morte não tem os horrores da decomposição, mas é uma transformação feliz. E que esses espíritos vivem em uma emancipação do pensamento quase permanente. E por isso mesmo tem a livre transmissão do pensamento. Então o modo de vida nesses mundos é muito diferente do daqui na Terra, do ponto de vista da vida material. É isso que está nesse item 9. No subitem 10, nós temos só um parágrafo, e aqui nesse parágrafo nós teremos as relações entre as pessoas nesses mundos e as características morais da vida nesse mundo. Veja como a exposição de Kardec é bonita, não é? Primeiro as características materiais e agora, no subitem 10, as características morais.
Vamos citar apenas algumas delas de passagem e deixamos como tarefa de casa para os queridos irmãos a leitura completa do parágrafo ou do item todo, né? Como sempre indicamos. As relações entre os povos são sempre amistosas. As pessoas não têm ambição, por isso não há guerras, não há senhores e não há escravos. A diferença entre as pessoas está na superioridade intelectual e moral. É essa a diferença entre os espíritos que lá habitam. A autoridade é sempre respeitada, pois é merecida. Vejam que mundo diferente, não é? O homem só procura elevar-se acima de si mesmo, e seu objetivo é chegar a ser espírito puro. Essa informação é muito interessante, porque aqui nós vemos que ainda não estamos falando dos mundos mais evoluídos, estamos falando de mundos felizes ainda, não de mundos celestiais. Existem degraus ainda a serem superados, embora já seja uma maravilha a vida apresentada nesses moldes, não é? A parte moral, individual, sentimentos mais delicados e elevados da humanidade se encontram aqui engrandecidos e purificados. Olha o critério moral, né? Olha a apresentação da moralidade. Não há ódio, ciúme, cobiça ou inveja. Então essa apresentação é uma apresentação muito bonita dos aspectos morais de um mundo superior à Terra, de um mundo feliz, que é apresentada nesse subitem 10. No subitem 11, nós temos uma ideia do porquê existe o mal aqui no planeta Terra. E em resumo, nós podemos dizer que o mal existe aqui junto com o bem para que nós tenhamos esse contraste, para que nós vivamos, nós que somos habitantes da Terra, vivamos esse contraste, porque afinal de contas poderíamos perguntar, não é? Como nesses mundos felizes, por que lá a vida é tão boa, tão diferente e aqui nós ainda convivemos com o mal? Ora, justamente para que, tendo a ideia deste contraste, nós possamos escolher por nossa própria vontade viver apenas no bem. Isso é uma conquista para o espírito imortal. Viver no bem é uma escolha, é um esforço e é uma conquista. A felicidade do espírito imortal está justamente nisso. Ao vivenciarmos às vezes aqui a dor e o sofrimento, nós teremos a oportunidade de dar um valor muito maior à nossa alegria, à nossa felicidade, aos nossos momentos nos quais nós mais nos aproximamos da perfeição vivendo as virtudes. Assim, à medida em que progredimos, essa informação está no fim desse parágrafo, à medida em que progredimos, compreendemos melhor o bem que está diante de nós e o mal que fica para trás. E o progresso vai ficando assim relativamente mais fácil. Então, nesse subitem 11 nos dada a função do mal na Terra, porque Deus o permite. Justamente para acelerar o nosso processo evolutivo, o nosso processo de progresso. E chegamos ao último subitem, o subitem 12, que tem também um parágrafo só. Esse subitem nos diz que os mundos felizes não são mundos privilegiados. Diz que Deus não é parcial com os seus filhos, não deu mundos felizes a um e mundos primitivos ou de provas e expiações e de regeneração a outros. Não é simplesmente assim. Nos diz que todos partiram do mesmo ponto, todos nós fomos criados iguais, como crianças. Os espíritos são criados simples e ignorantes, segundo o livro dos Espíritos. Nenhum de nós tem regalias. E diz que todos nós podemos chegar às mais altas categorias dos mundos habitados. O nosso papel é conquistá-las através de nosso trabalho. E assim, nós temos aqui o aspecto prático da instrução, se assim o quisermos, não é? Tudo até agora foi informação, agora a parte prática. Para conquistarmos degraus superiores, nós temos que progredir, nós temos que avançar. Temos que fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, escolher, entender e praticar o bem. Praticar sempre o bem. Engrandecendo as nossas virtudes, melhorando a cada um de nós, dia a dia. Nesse último item nós temos, portanto, uma apresentação da justiça de Deus na classificação dos mundos. Essa melhora é alcançada por cada um de nós de acordo com o nosso esforço. Então, assim, nós temos aqui apresentado esse resumo do ensino
de todos os espíritos superiores sobre a qualificação dos mundos, no primeiro item das instruções dos espíritos do capítulo 3. Vamos retomar fazendo um resumo breve? Nós temos uma introdução, portanto, da ideia de qualificação como não sendo absoluta e tomando o planeta Terra como ponto de referência. Depois nós temos a apresentação das características materiais de um mundo superior. Depois, nós temos a relação entre as pessoas e as características morais desses mundos superiores. Depois, por que existe o mal na Terra? Qual é a função dele? Porque Deus o permite. E a última informação, a justiça de Deus na classificação dos mundos, dizendo que Deus não dá regalias a nenhum de seus filhos, mas que possibilitou diferentes moradas no universo para que os espíritos pudessem progredir e alcançar degraus cada vez mais altos, cada vez melhores, se aproximando cada vez mais do Pai. Muito bem, assim nós encerramos o nosso estudo de hoje, deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que lança tanta luz nas vidas de todos nós. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais um estudo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.